Obrigada, Jesus. Capítulo 13 de 1 Samuel. Nós vamos ler o primeiro. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. E tendo reinado 2 anos sobre Israel, escolheu para si 3.000 homens de Israel. 2.000 estavam com Saul em Miquimás e no monte de Betel. 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. Quanto ao resto do povo, mandou cada um para a sua tenda. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estava em Geba, o que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então Israel ouviu dizer que Saul ferira a guarnição dos filisteus e que Israel se fizera abominável aos filisteus. E o povo foi convocado após Saul em Gilgal. E os filisteus se juntaram para pelejar contra Israel com 30.000 carros, 6.000 cavaleiros. E povo em multidão, como a areia que está à beira do mar, subiram e se acamparam em Miquimás, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em aperto, porque o povo se achava angustiado, esconderam-se nas cavernas, nos espinhais, nos penhascos, nos esconderijos subterrâneos, nas cisternas. Ora, alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade, de Gileade, mas Saul ficou ainda em Gilgal. Só até aí. E todo o povo seguia, tremendo. Aleluia. Fala, Senhor. Queremos te ouvir. Amados, aqui era uma guerra entre Israel e os filisteus. Oh, e aqui o rei era Saul ainda. E o filho de Saul, que era alguém mais ligado a Deus, que era alguém mais temente a Deus do que o próprio Saul, feriu. Porque não foi Saul que feriu, como a notícia se espalhou, mas foi o filho de Saul que feriu os filisteus. Então ele feriu Jonatas, se tornou um grande amigo de Davi. Feriu os filisteus, os inimigos, e levantou-se então uma grande fúria. E a coisa parecia que estava como a sua agora. A situação mais terrível do que antes. E aí no verso 8, aleluia, com toda essa fúria dos inimigos, Saul tinha recebido uma direção de Samuel, o sacerdote, o grande homem de Deus, profeta do Senhor, no verso 8, dizendo assim: esperou, pois, 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo, deixando a Saul, se dispersava. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então perguntou Samuel: que fizeste? Respondeu Saul: porquanto via que o povo, deixando-me, se dispersava, e que tu não vinhas no tempo determinado, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim, Gilgal, e ainda não aplaquei, não busquei o Senhor, não orei. Na minha diz: não orei, não busquei a face do Senhor. Assim me constrangi e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, loucamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou? O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel, a promessa, a bênção, a vitória para sempre. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. Já tem o Senhor buscado para si um homem, que hoje
Logo então Davi apareceu, foi levantado, segundo o seu coração, e já o tem destinado para ser príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então Samuel se levantou e subiu de Gigal de Beá. Os filisteus partiram para cima dele, os inimigos foram com tudo para cima deles de novo, e alvoroçou tudo, e tudo parecia que não tinha solução. E eles tinham recebido uma determinação do sacerdote Samuel: não saia daí, não façam nada, aguardem até eu chegar. Essa é a palavra do Senhor para vocês. Aguardem aqui, fiquem aqui até que eu retorne, até que eu tome todas as providências cabíveis. Então Saul ficou desesperado, porque Saul não buscou a presença do Senhor, não estava ligado, era um homem carnal, se dizia espiritual, mas era carnal, mente racional, no tempo todo no natural, olhando as circunstâncias, querendo conquistar com a sua própria força, querendo resolver do seu próprio jeito, querendo fazer como o seu coração deseja ou acha que é certo. O Mai Canto e Aissou não buscou o Senhor para tal coisa que era ofício dos sacerdotes. Somente os sacerdotes podiam chegar diante do Senhor e oferecer o sacrifício, cada um na sua posição. Deus tem um ministério, Deus tem algo, Deus tem um plano para cada um de nós, amados, e nós temos que saber aonde é o nosso lugar. E se estamos ligados na videira, se estamos ligados no Pai, nós não ficamos atemorizados quando a poeira se levanta, quando a coisa fica feia, quando os inimigos ficam irados, rugindo, porque sobre a nossa vida está um que é muito mais forte e poderoso, o leão verdadeiro, o leão da tribo de Judá. Ele ruge ao nosso favor e não há quem fique perto, não há quem resista quando ele entra a teu favor. Oh, ai canto baserialaia. Aleluia. Meu Deus. E aí Saul ficou desesperado. Como? E agora os homens vão me deixar? Porque também eram bem carnais, e começaram a se fugir, e onde tinha um buraco, aqueles homens se enfiaram, com medo dos filisteus. Você tem se escondido? Você tem colocado os seus olhos nas circunstâncias? Ou você tem colocado os seus olhos no teu Deus? Você tem buscado a direção dele? Você tem buscado a face dele? Em oração, em jejum, em clamor? Essa é a sua posição. A sua posição não é estar no lugar de sacerdote, de profeta, de nada. Hoje a sua posição. Qual é a sua posição? Nessa campanha, qual é a sua posição? Filho amado do Pai, herdeiro das promessas. Essa é a sua posição hoje, e é nesse lugar que você tem que ficar. Ei! Mas Saul foi apressado, ele se apressou. Mas ele foi provado. Deus provou Saul para ver até o quanto ele se submetia, o quanto ele podia esperar. Qual seria a reação dele? Se ele buscaria uma direção do Senhor, se ele reuniria aquele povo, aqueles homens que estavam tudo tremendo, precisando de um líder no Senhor para se levantar e encorajá-los, ou se ele ia também bater em retirada. Qual seria o que ele faria? Qual seria a sua atitude? Ei, Deus pode estar te provando nesse tempo, enquanto você espera a promessa. Enquanto você busca a promessa, Deus pode estar te provando. Ei, você está falando: essa campanha não está dando certo para mim não, porque eu estou ficando em mais aflição, mais angustiado. Eu estou ficando com mais problema, o negócio parece que está se enrolando mais, parece que está ficando tudo pior, parece que não tem jeito. Ei, será que você está ouvindo a voz do diabo? Será que seus olhos estão nas circunstâncias? Ou você crê
que pode passar 7 dias, mas você não vai sair do lugar. Você não vai arredar o teu pé. Você não vai dar o seu jeitinho brasileiro. Você não vai buscar com seus próprios conhecimentos ou força. Você não vai sair correndo, passando na frente de Deus, porque você recebeu aquela promessa e você já agarrou antes do tempo. É isso que você quer? O que é que Deus te prometeu? Quais são as promessas de Deus para a tua vida? O que é que você colocou aqui nessa campanha? O que é que você está pedindo, clamando? Ei! Deus tem muito mais para te dar. Você pediu só isso? Eu quero te dizer que é muito mais além, abundante, o que Ele tem preparado para aqueles que o amam, que o buscam. Mas você precisa entender que enquanto você espera, tem uma posição, porque o vento vai soprar mais forte, os inimigos vão ficar alvoroçados, vai rugir, vai ameaçar, vai te condenar, vai te julgar, vai fazer o que ele sabe fazer. É o inferno. Ele sabe lidar com isso, ele sabe. Esse é o serviço dele, te tirar da posição, te apavorar, te fazer pegar um atalho, passar na frente de Deus, entristecer o coração de Deus, deixar, ficar com a mente turbada, cheio de contaminação, de sugestão do inferno, de que não vai dar certo, de que aquilo aí está sem, olha isso aqui, e tirando a tua atenção do alvo, te dispersando para roubar. Porque ele veio para quê, gente? Para que o diabo veio? Roubar, matar, destruir quem? Eu e você, você e eu. Os filhos de Deus, ele é invejoso, ele quer roubar tudo que você conquistou. Ei, em Jesus, porque em você mesmo, você não pode nada. Você não vai cantar surialai. Deus determinou te abençoar, e se você passar na frente, você vai invalidar isso. Abra em Provérbios, capítulo 15, 22. Onde não há conselho, frustram-se os planos, os projetos, mas com a multidão de conselheiros se estabelecem. Ei, diz também no capítulo 11, que na multidão dos conselhos há sabedoria. Davi, quando foi trazer a arca, quando sentiu no coração dele um desejo de trazer a arca para perto dele e do seu povo, ei, ele sendo já rei, com toda a autoridade de um rei, poder de um rei, recursos de um rei, a Bíblia diz, eu preguei domingo, que ele reuniu o povo, os oficiais, ele reuniu o povo, para ver se aquele desejo do coração dele não era um engano. Se aquele desejo estava no tempo certo, se aquela era a vontade de Deus, porque a lógica era, mas nós não andamos por lógica. Como trazer a arca, a presença de Deus não é? A lógica não funciona no reino de Deus. Ele teria que saber o tempo determinado por Deus para tal. E ele reuniu e buscou conselho em homens de Deus. Quando Deus te faz uma promessa e você não sabe, aparece alguma coisa diante de você. Ei, Deus já tem os seus líderes já no coração algo ardendo a respeito daquela promessa. E quando você vem apresentar para os seus líderes ou para o homem de Deus que tem a vida no altar, aquele homem de Deus, ele terá uma direção. Ou ele mandará você esperar, porque ele vai orar com você, para ver se é o tempo, se é aquela benção,
se é aquilo ali mesmo, se Deus não tem algo diferente, se é a vontade de Deus. Então nós, quando entramos numa campanha, nós vivemos com uma ousadia, uma determinação, com fé. E no Aikandiai, Surya lá, e no meio do caminho, o diabo vai fazendo todas essas coisas, porque você está tocando nele, você está incomodando ele, você está embaraçando os projetos dele, você está atrapalhando tudo. O Aikandiai, Surya lá. E você tem que ser sábio em Deus, obediente ao teu Deus, a direção que Ele traz para a sua liderança, se submeter ao Samuel, se sujeitar a Samuel. Como eu sou rei? Samuel, simples sacerdote, profeta. Eu sou rei. Sabe o que é isso? Um rei? Samuel era um homem ligado, tinha o coração de Deus, e ainda assim, como de Deus, e ainda assim se enganou. Mas era um homem que orava, que buscava. Era um homem humilde, que se humilhava na presença do Senhor. E quando ele dizia algo, ficai aqui, é porque você tinha que pensar bem em Deus para tomar qualquer outra direção. Vocês estão entendendo? Você precisa ter uma ligação tão forte com teu Deus, que quando você chegar perto do seu líder, quando você chegar perto do seu sacerdote, ele só vai dar a mão para você e vai dizer: eu estou vendo isso, é o tempo, testifica. Porque Deus fala com você primeiro. Se você estiver ligado, se você estiver buscando a face de Deus, se você estiver orando. Mas se você fizer como Saul, não orei, não busquei, sabe por que ele fez assim? Porque para ele não era importante a maneira de Deus, não era importante oferecer sacrifício para Deus, não era importante aquela função do sacerdote. Ele poderia fazer juntamente com o povo, com um sacerdote semelhante a ele, que estava ali na hora. Não precisava ser aquele exatamente. Na verdade, Saul não tinha temor de Deus. Ele se achava. E muito menos dos líderes de Deus. Da liderança que Deus tinha colocado sobre a vida dele, espiritual. Nós precisamos nos submeter a todas, diga todas, todas, mas é todas mesmo. É aquela aí que você não acha muito legal, é essa aí também. Se Deus a colocou como autoridade, se Deus a constituiu como autoridade na tua vida, desça tu, ore a Deus. Se você não está conseguindo se submeter, se sujeitar de coração, entre no centro da vontade de Deus, abaixa o teu nariz, se humilha diante de Deus. Quem é você? Quem é você para se levantar contra as autoridades que Deus constituiu, levantou nessa terra? Seja lá Dilma. Porque Deus sabe tratar com o seu povo. E se está lá em cima, é porque houve a permissão dele. Porque quando ele não quer, nem se o povo quiser, ele deixa. Porque ele é Deus. Porque ele é Deus. Porque ele é Deus. Soberano, ele é. Aleluia. Obrigada, Jesus, por essa profundidade. É o grande amor do Senhor nas nossas vidas. Aleluia. Então no verso 14 do 13, 1 Samuel 13, diz assim: porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Aleluia.
E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Aqui começa a ser levantado verdadeiramente Davi, o homem que tinha realmente temor de Deus, o homem que tinha realmente humildade no seu coração. Ele errava como você e eu errava, mas ele era um homem que se consertava, que todos os dias pedia: Pai, sonda-me o coração, vê se há alguma coisa aqui que eu não estou vendo, vê se há alguma sujeira, vê se eu estou agindo certo, vê se o que eu estou sentindo é certo, não me deixe errar, por favor, Senhor, sonda-me. Em todo tempo ele buscava a face de Deus. Era bem diferente de Saul. Era bem diferente de Saul a tomar uma decisão. E Deus quer levantar os Davis aqui nessa noite. Homens de fé, homens que sabem esperar o tempo de Deus. Atos capítulo 1, no verso 8. Jesus disse para os discípulos: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-ei testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Agora olha o 4. Verso 4. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem. Vocês estão lendo aí? De Jerusalém. Para que esperassem a promessa do Pai, a qual de mim, Jesus, ouviste. Ficai em Jerusalém, colocai os teus olhos firmes em mim, em Jerusalém. Firmai o seu passo na promessa. Ei, aguarde, espere a promessa nesse mesmo lugar. Não passe à frente, porque recebereis poder, recebereis virtudes para serdes minhas testemunhas, tanto aqui como em toda a terra. Porque quando você receber sua vitória, quando esse poder vir sobre a tua vida, você será bacanto e a surialai, vai ser tão glorioso. Aleluia. Deus, eu te amo. E ai, que você vai ser uma testemunha viva do meu poder, mas não só aqui, não só ali, não só nesse país. Toda a terra vai ouvir do grande feito, do grande milagre que eu operei na tua vida, mulher bacantu e surialai. Fica firme, não atemorize, não desanime o teu coração, porque Deus é fiel. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. O que não pode fazer o teu Deus, o que Ele não poderá fazer por você, já que deu o seu próprio Filho Jesus Cristo para morrer naquela cruz, justo, fiel, tão cheio de amor como Ele é. Ele abriu mão daquilo que lhe era mais precioso, parte dele, para morrer na cruz por você, para te resgatar. E se seu pai, sendo mal aqui na terra, sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais eu, diz o Senhor, o teu Pai celestial, o Pai do céu, papai, Abba Pai, como não vos darei o meu Espírito, a minha presença, o meu poder, a minha capacitação, os meus milagres, as minhas maravilhas, a minha força, o meu sustento. Deus quer suprir todos os desejos do seu coração, os que você colocou aqui e os que você ainda nem chegou no teu coração, nem se tornou sonho. Você não foi ousado bastante ou ousada bastante para querer tal coisa. Mas quando você entra na presença dele e você começa a buscar ele acima de todas as coisas, acima de todas as bênçãos, sabe o que ele faz com você primeiro?
Primeiro Ele transforma o seu coração. Ele vai agindo dentro de você. Ele vai transformando você. Enquanto você espera a promessa. Enquanto você espera aquela tão desejada promessa. Porque se o teu pai te permitiu entrar nessa situação que você está hoje, é porque Ele está querendo, te dar uma bênção. É aqui primeiro. O nosso problema é que a gente, muitos de nós, muitas vezes, eu e você já nos vimos numa situação como essa, em que colocamos mais a nossa atenção nas circunstâncias, priorizamos mais as circunstâncias, priorizamos mais as nossas bênçãos, o nosso problema, a solução, a vitória, do que ao que Deus quer fazer, o que Deus quer operar com tudo isso. Por que é que você está passando por isso? Por que é que você está necessitado disso? Você sabe? Você sabe? Aonde Deus está querendo te levar? Ao entendimento que Ele quer te levar. Você já tem entendido isso? Já tem percebido, discernido? Ei, quanto mais apressado você for nisso que eu digo é descobrir em Deus qual é o propósito dEle com essa situação, onde Ele quer chegar com essa situação, aonde Ele quer te levar com essa situação. Quanto mais rápido você correr e chegar nesse entendimento, não é na frente de Deus, não é correr para passar na frente de Deus e buscar os seus meios e dar o seu jeitinho, não, é buscar a face. Você está entendendo? A direção, a instrução, o entendimento, o discernimento da sua aprovação. Mais rápido você sairá dela. Mais rápido. Não vai precisar esperar chegar o seu pedido à cidade de Jerusalém. Porque você está na Jerusalém celestial desde já. Você está com o seu pé firme na Jerusalém celestial. É desde que você só começou tudo isso. E se você não estava, a partir de hoje você volta e planta teu pé na Jerusalém celestial. Porque é de lá que vai sair a sua promessa, a sua bênção. É da presença do Eterno, é da presença do teu Deus que é fiel. E Ele fez a promessa, e Ele é capaz de cumpri-la. Aí então você será uma grande testemunha. Eu não sei porque eu estou passando tudo isso. Eu sou tão bonzinho. Eu sou tão meiguinho, tão humildezinho. Meu Deus, nós somos tão malzinhos, não somos? Ai de nós se não for a graça, a misericórdia do nosso Pai, que é perdoador, capaz de nos perdoar todas as vezes que nos prostramos, nos arrependemos, confessamos os nossos pecados, não é verdade? Ele disse: se arrependa, deixa. Ele disse: volte para o caminho, volte para a minha presença. Seja uma testemunha viva do meu poder nessa terra. O que eu vou fazer na tua vida não é só essa coisinha, não é só esse pedidinho. Para você pode ser grande, mas para mim é pequeno, diz o Senhor. Perto, comparado ao que Ele pode, ao seu poder, é nada. Deus quer te fazer realmente, fazer com que o nome dEle seja glorificado na tua vida. Quando as pessoas verem o que Ele fez,
vão ficar pasmos. Meu Deus, se fez com ela, se fez com ele, ele pode fazer comigo. Ei, se ele deu para ela, deu para ele. Se esse milagre aconteceu, pode acontecer comigo. E aí, não só até os confins da terra, você será testemunha viva, referência na terra, não de um carro, de uma casa, de um problema, de uma solução de problema, mas do poder, da capacidade do nosso Deus, que é soberano, que é eterno. Abrem Salmo 40, verso 3. Não, vão no 1 primeiro. Esperei, vamos ler juntos? Também me tirou de uma cova de destruição, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Agora, pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Diga: no meu Senhor, no meu Senhor, eu vou cantar o hino da vitória. Pode ficar de pé. Pode ficar de pé. Eu vou cantar o hino da vitória. E muitos verão o poder do meu Deus. Temerão a esse Deus que tudo pode. E se prostrarão diante dele, reconhecendo a soberania, o poderio do meu Deus. Porque eu volto hoje para Jerusalém. Eu volto hoje para a presença do meu Deus eterno.